Bom dia, pessoal. Vamos falar sobre a independência da América Portuguesa. Quando a gente fala de América Portuguesa, nós estamos falando do território que atualmente é o Brasil. Bom, eu vou tomando um cafezinho para vocês acharem que a gente está na aula ainda. Bom, tudo começa, na verdade, tudo é um processo, né? As coisas que acontecem na história são todas um processo. Então, a gente pode dizer, de certa forma, que a independência da América Portuguesa, ela começa com o Napoleão. A gente não falou muito sobre o Napoleão, não estava no nosso programa essa parte, mas o Napoleão, ele faz parte da terceira etapa da Revolução Francesa, em que a França sai quando acontece a Revolução Francesa, os países em volta querem acabar com a Revolução. Eles não querem que tenha revolução, porque a ideia de ter uma revolução como a francesa nos países deles é terrível, né? Então, o que eles tinham que fazer? Eles tinham que retomar a França e devolver ela para os reis, para quem de direito, quem eles achavam que era de direito, né? Lembrando da questão do absolutismo, o direito divino, aquelas coisas todas, né? E aí eles vão formar um exército para se proteger. E quando Napoleão chega ao poder, a França sai do papel de se defender e começa a atacar. E eles atacam toda a Europa, né? Aí vai acabar que o Napoleão vai ser derrotado na Rússia, igual o Hitler também, coincidência, né? Mas essa história não é tão importante. O mais importante é que nesse domínio da Europa, a Espanha fez um acordo, então eles não foram tomados. E aí Napoleão queria fazer o grande inimigo dele, a Inglaterra, que ele também não conseguiu conquistar. Ele resolveu fazer o quê? Um bloqueio continental. A Inglaterra é uma ilha, né? Se ninguém mandar nada para eles, eles não eles precisam dos recursos, né? É uma ilha que não tem todos os recursos necessários ali, eles precisam de outras coisas, né? E enfim, e aí o Napoleão decreta o bloqueio continental. Quando ele decreta o bloqueio continental, ele dá um ultimato para o rei português, à época, Dom João VI, pai de Dom Pedro I. E eles falam para ele assim, ó, ou você para de mandar produtos para a Inglaterra, ou você entra para o bloqueio, ou a gente invade você. E eles eram muito amigos, né, da Inglaterra. Eles tinham vários acordos e tal. Inclusive estava lá acho que é um almirante inglês, né? Porque a Inglaterra então deu uma saída para eles. Que saída seria essa? Vir para o Brasil. Então tinha uma esquadra ali em Lisboa, ou no cidade do Porto, em Lisboa, e esperando para escoltar os portugueses para o Brasil. Então eles têm e aí o rei português o rei português vai tentar decidir, né? Ele estava entre um e outro. Ou ele escolheu Napoleão, ou ele escolhia os ingleses. Os ingleses estavam inclusive com uma ordem, né? Caso eles não escolhessem a Inglaterra e fossem embora para o Brasil, eles iriam bombardear a cidade, né? Mas enfim, o rei português escolhe vir para o Brasil, escoltado pelos ingleses, e Napoleão invade Portugal e começa a tomar conta de Portugal.
Dom João chega aqui e em 1808 vai abrir os portos para as nações amigas. Quem são as nações amigas? A Inglaterra. Inclusive eles fizeram umas taxas assim de importação e exportação que favoreciam os ingleses. Os produtos de outros países eles eram mais caros do que os ingleses. Mas enfim, então nesse momento o rei, o centro do Império Português é o Rio de Janeiro. É a capital do Império Português. Então vai se criar uma estrutura, e na questão econômica, os fazendeiros, que são a elite brasileira, eles começam a ter um gostinho do que é poder vender para outras pessoas, porque você, durante a colonização do Brasil, o Brasil vivia sob um regime do Pacto Colonial. O que seria isso, Pacto Colonial? Eles só podiam comprar produtos de Portugal e eles só podiam vender produtos para Portugal. Então veja, não é uma coisa muito boa, né? Imagina você, de repente, só tem um lugar para você comprar. Essa pessoa ela pode pôr o preço que ela quiser, você tem que aceitar, porque você só pode comprar lá. Então o Brasil começa a ter uma liberdade que nunca teve. E essa elite começa a gostar dessa ideia. Quando o Napoleão ele é derrotado em 1814, começa a ter um clima de normalidade na Europa, vai acontecer a Revolução do Porto. Esses anos todos que o rei passou aqui no Brasil, que deu mais atenção para o Brasil, de certa forma, pelo menos era isso que a elite de Portugal pensava, achava, o Napoleão instituiu várias regras e condutas que ele tinha com a França. Então, foi instituído um Código Civil, as pessoas começaram a ter direitos. Então eles sentiram também o gostinho de não ter mais o absolutismo, a liberdade, principalmente a burguesia. E aí eles vão fazer uma revolução, eles vão falar para o rei dar um ultimato, vão falar, ou você volta aqui para assinar a carta constitucional como rei de Portugal, ou a gente transforma isso aqui numa república. E aí Dom João volta para Portugal. Mas quando ele volta para Portugal, ele deixa aqui Dom Pedro I, o filho dele. Por quê? Ele já sabe que